A paz do Senhor, meus irmãos, uma satisfação podermos estar aqui reunidos, não é, para mais uma pré-aula. Agora a lição de número 2, que presencialmente será ministrada no dia 14 de abril de 2024. Nós estamos aqui nos estúdios do CETADB e daqui nós queremos desejar que a bênção de Deus alcance a sua vida, a sua família, a sua casa, né, seu ministério, que em tudo o nome maravilhoso de Jesus seja exaltado na sua vida. Junto comigo aqui nós estamos acompanhados do pastor Adovilson Alves de Andrade. Pastor, a paz do Senhor. Pastor Hércules, aos nossos queridos irmãos que estarão acompanhando esta aula, ou pré-aula posteriormente, lição de número 2. Deus abençoe grandemente, que o Espírito de Deus nos ajude a ministrar este assunto de suma importância para a igreja hoje, né? Nós já estamos no segundo trimestre de 2024 e a lição que está em curso é a carreira que nos está proposta. Esta é a lição que nós já estamos estudando e é importante dizer para você que se você ainda não adquiriu a lição, você entre em contato com a CPAD em uma das lojas que existe em todo o nosso país, também através do site, né, cpad.com.br, você consegue adquirir a lição e receber na sua casa. Ainda existem irmãos e irmãs, né, que são denominados de copoutores, eles revendem material da CPAD e se você conhece alguém, você também consegue adquirir a lição. O fato é, meus irmãos, que nós observamos, até fizemos esse comentário no encerramento do trimestre passado, a CPAD tem sido muito feliz na escolha dos temas, bem como dos autores das nossas lições, porque nesses últimos anos nós temos observado assuntos pinçados e que são destacados para o nosso conhecimento e que têm acrescentado muito, né? Não só para nós como pessoas, como obreiros, né? E aí eu refiro a mim mesmo, mas também para a igreja. A gente percebe que a igreja tem sido bastante edificada. Obviamente que aqueles que estão envolvidos com esse projeto abençoado, que é a Escola Bíblica Dominical. Mas vamos lá, lição de número 2, a escolha entre a porta estreita e a porta larga é o assunto desta lição, que certamente será de grande valia. Porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Lucas capítulo 13, versículo 24, este é o texto áureo da nossa lição. Já a verdade prática traz o seguinte texto: a porta estreita não é uma opção, mas a única alternativa disponível para o crente entrar no céu. Então, considerando que alguém está querendo entrar no céu, não existe alternativa. A única que vai conduzir ao céu é exatamente a porta estreita, a que é apertada, ou, naquilo que nós vamos estudar hoje aqui, aquela que de fato acaba sendo mais difícil para ser alcançada. Esta é a verdade prática. Agora nós vamos, meus irmãos, com o pastor Adovilson, para a leitura bíblica em classe. Se atente para os textos, Mateus capítulo 7, versículos 13 e 14, e também o capítulo 3, versículos de 1 a 10. E ainda nós deixamos destacados aí no slide para que você tenha uma maneira melhor de acompanhar. Se você não tem a sua lição, você pode pegar a sua Bíblia para acompanhar a leitura desses dois trechos aí do Evangelho que registrou Mateus. Pastor Adovilson. Muito bem, Mateus 7,13. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, poucos há que a encontrem. Mateus capítulo 3, verso 1. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E este João tinha a sua veste de pelos de camelo e um cinto de couro em torno de seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. Então ia ter com ele Jerusalém e toda a Judéia e toda a província adjacente ao Jordão. E eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. E vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhe: raça de víboras,
Quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não presumais de vós mesmos, dizendo: temos por pai a Abraão, porque eu vos digo que mesmo destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Muito bem, essa leitura bíblica em classe, os dois trechos, não é? Estão em Mateus. O primeiro deles, Mateus capítulo 7, ali ainda fazendo parte do Sermão do Monte, falando a respeito dos dois caminhos. E também o texto de Mateus capítulo 3, versículos de 1 a 10. Vamos aqui, meus irmãos, nos atentar para os objetivos que nós temos nesta lição. O primeiro deles, considerando que a lição está distribuída em 3 pontos que são principais, no primeiro é explicar a analogia da porta estreita, ou seja, fazer que os irmãos entendam o que é a porta estreita e o caminho apertado do ponto de vista bíblico e teológico. No segundo ponto, nós vamos destacar que a decisão pela porta estreita requer uma vida de renúncia e disposição para enfrentar os desafios da caminhada cristã. Por fim, no tópico terceiro, nós vamos apontar que a entrada pelo caminho estreito está baseada no arrependimento, na confissão de pecados e em um novo estilo de vida, ou seja, uma mudança de fato, não é, para agradar a Deus. São as maneiras aí que nós vamos entender para entrarmos pelo caminho estreito, nesta porta estreita. Os hinos sugeridos pela nossa lição para o devocional, não é, da aula são os hinos 208, 447, também o hino 570 da nossa harpa cristã, o hinário oficial das Assembleias de Deus. A palavra-chave, meus irmãos, desta lição é porta. Porta. Muito bem, na Bíblia a palavra porta é citada cerca aí de mais ou menos umas 400 vezes, quase sempre fazendo alusão à parte móvel de um imóvel que serve para as pessoas passarem ou para, fechando-as, proteger os seus moradores de invasão externa. A porta é usada nas escrituras sagradas, na linguagem simbólica, como um desafio ou oportunidade que surge à frente da pessoa. As figuras da porta estreita e do caminho apertado confrontam as pessoas que ouvem o Evangelho ou ouvem a mensagem do Evangelho. Do mesmo modo, leva os crentes à reflexão a respeito de se estão de fato se portando de maneira digna a entrar na eternidade com Deus, se estão realmente entrando pela porta estreita. Nós vamos ver isto. Que maravilha! Para nós aqui é porta, mas para alguém é porta, né? Então fica aí a seu critério. Mas aqui no Paraná, a nossa dicção é porta. Amém? Que maravilha! Vamos lá então para a introdução desta nossa lição de número 2, lição que eu particularmente julgo bastante importante para a fixação de uma verdade bíblica. Nesta lição nós vamos entender e estudar o símbolo da porta estreita e da porta larga, da mesma forma, né, o que diz respeito ao caminho apertado e espaçoso. Nosso propósito aqui vai ser pontuar algumas razões que nos mostram por que devemos escolher a porta estreita, que a gente percebe, não é, que não é a porta que costumeiramente as pessoas optam por ela. E do ponto de vista bíblico, como é que nós conseguimos entrar pelo caminho apertado? É nesse sentido que veremos que o início da nossa jornada deve levar em conta o caminho que nos conduz ao céu. E o caminho que nos conduz ao céu, conforme a verdade prática, conforme também ao textuário da nossa lição e o conjunto de tudo que vamos estudar aqui, é exatamente o caminho que conduz ao céu. Ele vai passar pelo caminho que é apertado e pela porta que é estreita. Vamos então aos desdobramentos aqui da nossa lição, iniciando pelas portas e caminhos. Pastor Adovilson já vai comentar a respeito da porta estreita. Porta estreita. A ideia de uma porta estreita como caminho para a vida está presente tanto na literatura judaica quanto na cristã. Já nesse princípio de aula, pastor, veja bem, tem 2 portas. O significado da porta larga na Bíblia é o caminho do pecado, certo? Da imoralidade, da falta de compromisso com Deus.
Isso significa o simbolismo da porta larga, tá? Por outro lado, a porta estreita, não temos aí na lição, é um subsídio que eu trouxe. A porta estreita representa o caminho difícil, exigente e restrito que leva à vida eterna. É o caminho da obediência a Deus, da santidade e do compromisso com os princípios divinos. Então está aí, já nesse início de aula, muito bem esclarecida a porta larga e a porta estreita. Por exemplo, essa concepção, agora voltando para a lição, é encontrada no Antigo Testamento, lá em Provérbios 15, 24, que diz assim: o caminho da vida conduz para cima. Quem é sensato, para que ele não desça à sepultura. Tem outra tradução que é diferenciada, mas esta daqui, o caminho da vida conduz para cima, que é sensato, para que ele não desça à sepultura. Tá aí? Agora, o que significa este versículo? Este versículo nos lembra que Deus se agrada do caminho do justo, daqueles que vivem de acordo com seus mandamentos e buscam a sua vontade, ou seja, aquele que entra pela porta estreita. Temos aí na continuação da nossa lição, sabemos que a porta é uma entrada existente em um edifício ou muro de uma cidade. Algo muito comum nos tempos antigos, em que a cidade era toda murada ao redor de todo o edifício. Havia uma porta estreita. Tinha a porta larga, onde passavam todos, e a porta estreita, em que passava ali menos pessoas, de um a um. Era por meio dessa porta, que é mais difícil, e por meio desta porta que todos entravam e saíam da cidade. Tópico 1 e o subponto 2 agora, vamos lá. Quando falamos de caminho apertado, apontamos para a conduta, olha aí, ó, a conduta, a maneira de viver que evidencia a salvação ou perdição. Eu trouxe aqui uma outra colocação, esta lição. A porta para o céu é estreita, no sentido de ter um requisito particular de entrada, que é a fé em Jesus Cristo. A salvação é encontrada apenas nele. Entrar pela porta estreita é matricular-se na escola da santidade. Veja bem aí a conduta e a maneira de viver conforme está na lição. Entrar pela porta estreita é matricular-se na escola da santidade. Só os puros de coração verão a Deus. Sem santificação ninguém verá o Senhor. Tá? O caminho estreito é trilhado pelos que amam a santidade. Não está na lição. Aqueles que rumam para a glória eterna. Não se distraem com os encantos deste mundo, nem colocam seu coração nos prazeres desta vida. Eles buscam, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Então veja bem a exigência para entrar no céu, e esta exigência é passar pela porta estreita. Nesse sentido, voltando para a lição, a linguagem figurada do caminho apertado, conforme Mateus 7, aponta para os que desejam a vida eterna. Quem deseja ir para o céu, porta estreita. Não por acaso, ainda na nossa lição, a palavra apertado vem do verbo grego tilibo, que significa prensar como uvas, espremer, pressionar com firmeza, ou seja, a pessoa não anda à vontade, tranquilo, né? Caminho comprimido, contrário, metaforicamente, aborrecer, afligir, angustiar. Porta estreita, exigência de Deus para entrar no céu. Desse jeito aí. Assim, o caminho apertado é o que nos leva a praticar os ensinamentos. Olha aí, ó, de Jesus, de modo bem concreto. Amar os inimigos, não praticar a hipocrisia, não acumular tesouro, acumular tesouros no céu, dentre outros princípios celestiais ensinados aí no Sermão do Monte, que é Mateus 5,39, diz assim: mas eu lhes digo, não resistam ao perverso, se alguém ferir a face direita, ofereça-lhe também a outra. E o 48, portanto, sejam perfeitos como perfeito é o vosso Pai celestial, o vosso Pai celestial. Agora, veja bem, é a maneira de viver daquele que escolhe entrar pela porta estreita, almejando, claro, o céu. Uma outra tradução do texto de Mateus capítulo 7, versículo 13, diz assim, ó, só se pode entrar no céu pela porta estreita.
O caminho que leva para a perdição é amplo e a porta bastante larga. Multidões escolhem passar por ela, mas a porta que leva à vida é estreita e o caminho é apertado e poucos o encontram. Olha só que coisa. Por isso, no terceiro subponto aqui, ainda falando sobre as portas e os caminhos, nós temos essa chamada, não é? É porta larga e caminho espaçoso. A porta larga e esse caminho, que é espaçoso, simbolizam uma vida sem compromisso com Cristo segundo o padrão do mundo, ou seja, que não tem nada a ver com aquilo que é a proposta de Deus para um reino eterno. Essa porta recebe muitas pessoas que lhe expressam crenças e valores segundo a sua vã maneira de viver. São aquelas pessoas que dizem que creem em Deus, porém o viver dessas pessoas não diz respeito com aquilo que o próprio Deus deixou para nós como uma regra de vida, e esta nós encontramos na Bíblia Sagrada. Um caminho que tem seduzido muitos por meio da busca irrefreada do prazer e das ideias que negam a Bíblia como nossa única regra de fé e conduta. E aí nós temos a pregação das diversas ideologias que estão afrontando a santidade de Deus e que pessoas que assim vivem e praticam acham que eles até usam dos meios que estão disponíveis na atualidade para negar a Bíblia, negar não é, que a Bíblia é a palavra de Deus, e inclusive para negar que o inferno exista, e com isso eles acham que podem viver do jeito que quiserem viver, porque no fim tudo vai dar certo, não é? E nós, pela palavra de Deus e por tudo aquilo que a Bíblia nos ensina e que a história da igreja vem nos mostrando, nós, como crentes, estamos no caminho certo. Nós estaremos com o Senhor, com certeza. Precisamos viver uma vida de santidade. A respeito ainda desta porta larga e do caminho espaçoso, tratam-se, pois, de uma porta e de um caminho em que entram pessoas que vivem segundo as suas próprias ideias. O texto, meus irmãos, de Juízes, não é, que está sugerido na lição, é Juízes capítulo 21, e o versículo de número 25, eu vou abrir aqui para leitura, apenas para que a gente possa fixar melhor este conceito. O texto diz exatamente assim, 21 e 25. Naqueles dias, é o último versículo de Juízes, não havia rei em Israel, porém cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. E o que a gente sabe é que o povo se desgraçou todinho, não é? Porque cada um faz do jeito que quer, acha que está certo, que está tudo bem e vai se afastando de Deus paulatinamente. A porta larga. Além desse negócio de viver segundo as suas próprias ideias, também tem aqueles que não desejam ajustar-se aos ensinos das Escrituras Sagradas. A Bíblia Sagrada. Nós temos muita gente, e alguns inclusive que se dizem crentes, não é? Dizem crentes, mas que quando são confrontados pela palavra de Deus, aí costumam relativizar, não é? E diz, não, isso é relativo, isso não é bem assim, precisa ser ponderado, mas Jesus deixou algo que João registrou em capítulo 7 e versículo 38 do Evangelho, que diz bem assim, quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. É necessário viver conforme as Escrituras. E aí sim, você terá de dentro de si esse rio de águas vivas. Porta estreita, porta larga, caminho estreito, caminho espaçoso. Essa é a proposta que nós temos nesse primeiro ponto da lição. E fazendo aqui um apanhado para encerrarmos esse primeiro tópico, nós vamos verificar que a porta estreita e o caminho apertado representam uma vida de compromisso com Cristo. Não há como andar pelo caminho espaçoso, nem passar pela porta larga, pensando ter compromisso com Cristo, porque este só é achado por aqueles que andam no caminho apertado, que conforme nós já vimos aqui, é um caminho de aflição, é um caminho de fato bastante difícil de se andar por ele. Entretanto,
conduz, não é? Conduz à vida eterna, conduz ao reino celestial. Nós vamos fazer aqui uma pausa, deixar aí para vocês um recadinho do CETADB e nós já voltamos. Até mais. Olá, paz do Senhor, eu sou o pastor Hércules Carvalho Denob, diretor do CETADB, o Centro Educacional Teológico das Assembleias de Deus no Brasil, e eu vim aqui trazer para ti uma informação. Os irmãos entram em contato conosco e perguntam: pastor, como eu faço para iniciar a minha formação teológica através do CETADB? Isso é muito fácil, eu quero dizer que você precisa rapidamente iniciar o seu curso teológico através do CETADB, porque com isso você vai enriquecer o seu conhecimento. Você vai potencializar o seu aprendizado bíblico e teológico através dos 17 módulos que compõem a grade curricular do nosso curso. Isso quer dizer que, ao concluir os 17 livros que você estará estudando através do CETADB, você receberá um certificado reconhecido pela CGADB, a Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil, com 1.020 horas aula de carga horária. Olha que bênção aquilo que você vai adquirir através do estudo sistemático dos módulos que nós oferecemos e também da assistência às videoaulas que são disponibilizadas para a sua formação teológica e educacional. Vem conosco aprender a palavra de Deus. Irmãos, tópico de número 2 da nossa lição: por que entrar pela porta estreita é difícil? Olha só como o próprio conteúdo da lição já vai estreitando a coisa, não é? Por que é que entrar pela porta estreita é difícil? Pastor Adolvilson, uma porta aberta, porém difícil, é o primeiro subponto. É o tópico 2 e o subponto 1. A porta para a entrada na pátria celestial está aberta. Agora a pessoa deve escolher, né? Porém, há muitos impedimentos para que a alma humana atravesse essa porta. Está aí listado em nossa lição: o egoísmo, o ego infrado, a idolatria, entre tantos outros aí, né? Tantos outros problemas, barreiras que nos impedem de entrar por esta porta. Agora, veja bem, contudo, nosso Senhor ensinou que para tomar o caminho do céu é preciso negar-se a si mesmo. Veja bem, o que é negar-se a si mesmo? Eu marquei aqui, ó. Negar-se a si mesmo quer dizer a sua vontade não é mais prioridade, a nossa vontade, e sim a vontade de Deus. Negar-se a si mesmo quer dizer não às exigências do eu, tá bom? E sim a vontade de Deus. Tá? Isto é, fazer desaparecer o eu, destruir o eu, para que se possa ver Cristo em nós. Então, veja bem, negar-se a si mesmo, negar a nossa vontade, negar a nossa natureza carnal para entrarmos por esta porta, tá certo? Contudo, nosso Senhor ensinou que para tomar o caminho do céu é preciso negar-se a si mesmo, deixar morrer o que somos para viver uma vida com Ele, a fim de que resulte uma glória progressiva e indizível. Mateus 16 e 24, diz lá o texto: então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então, essa é uma questão interessante, negar os nossos desejos. Estou crucificado com Cristo. É o que diz Romanos 6 e 6, que é a por próxima gentileza, referência que por está ali. Ó, gentileza. sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. Gálatas 5 e 24 vai no mesmo sentido. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Quem sabe
seja interessante lermos também o 25 aí de Gálatas 5, porque ele diz assim, ó, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. E o 26, não sejamos cobiçosos, de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Tudo isso enche o indivíduo. E aí quando ele vai passar pela porta estreita, não tem espaço para ele passar, não é? Tem que estar bem enxutinho. E a maneira de fazer isso é estar crucificado com Cristo e fugir destas paixões mundanas. O subponto 2 fala das oportunidades da porta larga que são atraentes. Para muitos, o caminho da porta estreita não é atraente. E, de fato, para uma grande parte da população no mundo, não é? A porta estreita não tem atração nenhuma. Porém, a porta larga oferece uma jornada de prazeres, deleites e de libertinagem. Aí é aquela história, meu corpo, minhas regras, eu posso fazer o que eu quiser e por aí vai. Isso é porta larga. Entretanto, os que andam neste caminho são dominados pelas ilusões da vida, enredando-se numa sedutora fantasia. Aí o indivíduo enche a cara de cachaça, não é? E sai para festa, e sai para balada. E aí quando passa o efeito da cachaçada que ele tomou, do álcool que ele ingeriu, aí ele fica naquela tristeza profunda, naquela depressão e cabisbaixo. Aí ele precisa de uma nova dose. E aí eu estou citando álcool, mas isso pode ser maconha, pode ser cocaína, pode ser qualquer outra droga. E o indivíduo precisa estar envolto nesta fantasia, nesta ilusão. Uma vida de ilusão. É um caminho de apego prazeroso ao mundo e de desprezo a Deus. Porque a pessoa, de fato, não quer saber nada de Deus. Porque Deus exige uma vida de santidade. Uma vida em que você precisa se afastar e se desligar das coisas desse mundo que, segundo nós estamos vendo aqui, para muitos são aquilo que lhes chamam a atenção. Tragicamente, todos os que amam o mundo não terão direito a entrar nos céus. Esta é a orientação de Paulo quando escreveu, não foi para um povo que não conhecia Deus. Ele escreveu a respeito disso, meus irmãos, para uma igreja, Coríntios, né? A primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 9 e 10, ele escreveu para a igreja o seguinte: não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E aí, a referência da Bíblia não cita o 11, mas ele diz assim, ó, e é o que alguns têm sido. Isso ele está dizendo para quem? Para os crentes da igreja em Corinto. Então veja aí a chamada à reflexão, além de uma chamada de atenção, e a responsabilidade cristã que cada um deve ter, porque é que cada um que vai dar conta de si diante de Deus. E eu vou dizer para você, diante de Deus não tem como se esquivar. Por isso, o cristão comprometido com o Evangelho de Cristo, ele sabe que o mundo passa e a sua concupiscência. Primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 17. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Qual é a certeza que alguém tem ou pode ter de que faz parte do reino de Deus? João capítulo 2, versículo 17. O mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Aí alguém pergunta assim, mas pastor, como é que eu faço para descobrir qual é a vontade de Deus? A Bíblia nos mostra, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, aquilo que é a vontade de Deus para a vida daqueles que são chamados pelo seu nome. É assim que as coisas são, e vamos falar a verdade, ainda que a porta seja estreita e o caminho seja apertado, nós temos isso tudo de orientação na palavra de Deus, não temos como nos esquivar das responsabilidades. No tópico 2 ainda, pastor Adovils, as razões das exigências é o subponto 3. Muito bem, diferentemente da porta larga e do caminho espaçoso, a porta estreita é o caminho e o caminho apertado requer uma transformação interior. Nós retrocedemos à aula anterior com relação ao novo nascimento. Essa
transformação, uma exigência, não é? Quando Jesus ali troca palavras com Nicodemos e dialogam ali os dois, você precisa nascer de novo. Então o caminho apertado requer uma transformação interior, uma decisão pessoal e uma disposição em seguir na contramão da maioria. Ou seja, se o mundo está indo pela direita, a igreja, o crente pela esquerda. Na realidade, o crente ele anda na contramão da história. O que serve para o mundo, Eu tenho um exemplo para dar não disso aí. serve para a igreja. Fica à vontade. Agora, recente, eu falei a respeito disso. Moisés mandou os 12 espias, você vai ler isso em Números capítulo, ali a partir do 12, né? Para poder dar uma olhada lá na terra. E os 12 foram e viram as mesmas coisas, estiveram no mesmo lugar, não é? Ajudaram na colheita daquele cacho de uva que 2 deles transportaram para servir de testemunho. Porém, você observa que quando os 12 voltaram, houve uma divisão. 10 foram no sentido Pessimista. e Josué e Caleb foram na contramão da maioria, porque eles eram a minoria, né? Foram na contramão. Enquanto todos disseram, a terra pelo meio da qual passamos é a terra que devora os seus moradores, Josué e Caleb falaram, não, nós vamos avançar nessa terra, Deus já nos deu, eles serão para nós como o nosso pão. Veja então que aqueles que querem agradar a Deus, servir a Deus, têm que andar na contramão da maioria. Tanto que quando eles pegam em pedras para apedrejar Josué e Caleb, nós já estamos em Números capítulo 13, você vai verificar que o próprio Deus se manifesta na tenda da congregação e diz para Moisés, até quando esse povo vai me aborrecer? Essa é a realidade. E aí, de toda aquela nação, dos de 20 anos para cima, apenas Josué e Caleb é que receberam a bênção e o privilégio de entrar na terra prometida. Por quê? Porque eles decidiram servir a Deus, agradar a Deus e ir na contramão da maioria. Não é fácil, meus irmãos. Às vezes você está só, e todo o resto remando contra. Mas se você está em Deus, segundo a vontade de Deus, vá firme, porque Deus é contigo. No final, é você com Deus que triunfará. Fica firme na presença de Deus, fazendo a vontade de Deus. Muito bem, só começa a trilhar pelo caminho da porta estreita quem se reconhece em Cristo como um pecador. Aliás, todos nós somos pecadores. Segundo Coríntios 12, 9, mas ele me disse, a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Ele se reconhece fraco, pecador. Paulo falando, e olha que Paulo era muito melhor que eu. que nós, né? Com certeza. E com disposição de viver uma vida espiritual por ele, como no novo começo. Esse texto é muito interessante, 2 Coríntios 5,17. Portanto, se alguém, tem o se aí. Tem uma condicionante. Exatamente. Tem que estar em Cristo. Se alguém está em Cristo Jesus, é nova criatura, as coisas antigas passaram, eis que tudo se fez novo, ou surgiram coisas novas. Essa transformação, tá? Para entrar pela porta estreita, a exigência é ser transformado pelo poder do Espírito Santo, né? A partir desta jornada, o Evangelho nos faz caminhar em santidade, seguir os passos de Cristo e andar como ele andou. 1 João 2,6, aquele que afirma que permanece nele, em Jesus, deve andar como ele andou. Veja bem, a seguir os passos do Mestre. Louvado seja. E aí é que verdadeiramente a gente vê que o caminho é apertado e a porta é estreita. Andar como Jesus andou, meus irmãos, não é de qualquer jeito como a gente percebe que alguns estão fazendo hoje em dia, pensando e se enganando de que de fato estão fazendo a vontade de Deus. É um pouco mais difícil do que a turma está pensando que é. Mas os fiéis devem perseverar em seguir e servir ao Senhor. Isso, encerrando aqui, então estaremos prontos para criar raízes e enfrentar os obstáculos da jornada cristã. Lá em Lucas 8, eu marquei aqui o 13 e o 14, é conforme está na lição. Lucas 8, 13, as que caíram sobre as pedras são as que recebem a palavra com alegria quando a ouvem, mas não têm raiz. Creem,
durante algum tempo, mas desistem na hora da provação. E o 14 diz assim: as que caíram entre os espinhos são os que ouvem, mas ao seguirem o seu caminho, são sufocados pelas preocupações, pelas riquezas e pelos prazeres desta vida e não amadurecem. Aqueles que entraram pela porta larga. Mas eu marquei o 15 também, que eu acho interessante, pastor. Mas as que caíram em boa terra são os que com coração bom e generoso ouvem a palavra e retêm e dão fruto com perseverança. São aqueles que entram pela porta estreita, observando aquilo que Jesus requer de nós para estarmos um dia no céu com Ele. Não estamos aqui dizendo que é fácil entrar pela porta estreita. Não é, mas é o caminho e a porta que vai conduzir ao céu. Seguir pelo caminho apertado requer uma disposição em seguir na contramão da maioria, na contramão do sistema. É assim que nós vamos andar pelo caminho apertado e passar pela porta apertada, e essa é a comprovação. É não seguir no curso da maioria, no curso do sistema. Agora nós vamos para o intervalo e já retornamos para o ponto de número 3, entrando pela porta e pelo caminho do céu. Já voltamos. O CETADB é o centro teológico mais próximo de você. O aprendizado é monitorado por obreiros através de material autodidático e você pode estudar por extensão com um custo acessível. No CETADB você tem os cursos de nível básico, médio e avançado. Informe-se no site www.cetadb.com.br ou no telefone 43 3426 0003. Seja um aluno do centro teológico que mais cresce no Brasil. CETADB é o ensino teológico além das fronteiras. Tópico terceiro da nossa lição, entrando pela porta e pelo caminho do céu, é o tema que nós vamos abordar agora, já começando sobre arrependimento de pecados. Muito bem, o tópico 13, subponto 1. Por meio das palavras do arauto divino João Batista, lá em Mateus 3, de 1 ao 10, os irmãos podem estar lendo, a mensagem pregada por ele para entrar no reino de Deus é arrependimento. Esse é o foco também, pastor. Lógico, a mensagem nós já vimos aí anteriormente, deve ser cristocêntrica, com arrependimento. Eu fico pensando em muitos segmentos evangélicos, será que eles estão mostrando para o povo essas duas portas? A porta larga, perdição, você faz o que você quiser da sua vida. A porta estreita, salvação, você tem que abandonar muitas coisas que esse mundo oferece, que lógico só vem a prejudicar a vida da pessoa, a vida em família, os casais, enfim, de uma maneira geral, a porta larga atrapalha a vida da pessoa. Mas é o que o senhor falou, cada um faz o que quer. Lá no tempo de Juízes, o tempo caótico da nação, não tinha liderança, eu faço o que eu quero da minha vida, ninguém manda em mim. Então eu faço o que eu achar que é certo. Portanto, arrependimento. E eu trouxe aqui esta lição, a palavra arrependimento, certo? Literalmente significa mudar de pensamento, de opinião, de mentalidade. Significa conversão, mudança de direção, mudança de mente, mudança de atitude. A pessoa deve sim se arrepender. É também o centro da mensagem para os dias de hoje. Aliás, no Antigo Testamento nós vamos ver aqui, quer ver? Olha, João é uma voz que ecoa entre a Antiga e a Nova Aliança, confirmando as palavras do profeta do Antigo Testamento, pois a sua mensagem de arrependimento era a mesma pregada por Isaías e Jeremias. O senhor já abriu aí? Já está na mão. Isto. Isaías capítulo 1, versículo 16 e 17 diz assim, rapaz, pensa numa mensagem dura essa de Isaías, né? Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos de diante dos meus olhos e cessai de fazer o mal. Aprendei a fazer o bem,
praticai o que é reto, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai da causa das viúvas. É a mensagem de Isaías para a nação de Israel. E você verifica que, de fato, o povo precisava de uma mensagem que sacudisse as estruturas. Ele continua no capítulo 55, versículo 7, ele diz assim, ó, deixe o ímpio o seu caminho. Isso aqui, irmãos, é palavra de Deus para os seus. Podemos dizer assim, é para a igreja, ainda que naqueles dias não havia igreja, mas era para a nação de Israel, para o povo escolhido de Deus. Isaías 55, 7, deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos e se converta ao Senhor e se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque é grandioso é em perdoar. Veja que a mensagem ela é bastante dura, ela é uma mensagem direta, tem uma objetividade, e a objetividade vai justamente nesse sentido que o pastor Adolfo já destacou, é arrependimento. Jeremias também não deixa por menos, veja só, Jeremias capítulo 7 versículos 3 a seguir diz, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, melhorai os vossos caminhos e as vossas obras, e vos farei habitar neste lugar. Não vos fieis em palavras falsas, dizendo, templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é esse. Mas, se deveras melhorardes os vossos caminhos e as vossas obras, se deveras fizerdes juízo entre o homem e entre o seu companheiro, se não oprimirdes o estrangeiro e o órfão e a viúva, nem derramardes sangue inocente neste lugar, nem andardes após outros deuses para vosso próprio mal, eu vos farei habitar neste lugar, na terra que dei a vossos pais, de século em século. Veja que dureza a palavra, tanto de Isaías quanto de Jeremias. E João? João vai no mesmo caminho. Arrependei-vos. E por essa razão é importante ponderar que o arrependimento bíblico não é uma questão meramente emocional, mas uma disposição para mudar de ideia, né? É um exercício que envolve o aspecto mental, moral do pecador. Ele se arrepende, muda de atitude, tá? Tópico 3, o subponto 1, arrependimento de pecados, por meio, vamos lá, por meio da pregação e da aceitação do Evangelho, mediante a ação regeneradora do Espírito Santo, o pecador renuncia ao pecado, depois reorienta a vida e firma uma resolução de deixar o caminho espaçoso para tomar o caminho que conduz para a vida eterna, ou seja, a porta estreita. E é interessante que ali é a ação do Espírito Santo, lá em João 16, mas em versículos 7 e 8. Mas eu lhes afirmo que para o bem de vocês que eu vou. Se eu for o conselheiro, se eu não for, o conselheiro não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei. Agora o versículo 8. Quando ele vier, o Espírito Santo, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. É o trabalhar do Espírito Santo na vida da pessoa, quando ela ouve a pregação, aceita Jesus como o seu único e suficiente Salvador. Ele sai da porta larga e entra pela porta estreita. E andar nesse caminho, meus irmãos, é uma tomada de decisão. Temos a ação, a ajuda do Espírito Santo, conforme o pastor Adolfo leu aqui, João 16, mas se o pecador não decidir, porque você vai verificar ali que com a ajuda do Espírito Santo, o pecador decide renunciar ao pecado, reorientar a sua vida. O que é reorientar a sua vida? É reorganizar a sua vida de forma que, a partir de agora, as suas tomadas de decisões agrade a Deus. Ou seja, deixa o caminho espaçoso. É uma firme resolução, ou seja, uma decisão que o indivíduo toma de não voltar atrás, de nem olhar nem para a direita e nem para a esquerda. O caminho é estreito, a porta é apertada, mas o indivíduo toma a decisão. Eu vou andar de forma a agradar a Deus, porque eu tenho a ajuda do Espírito Santo, que está em mim para me ajudar nessas tomadas de decisões pelo caminho que é, na verdade, apertado, a fim de podermos passar também por essa porta que é estreita. O subponto 2, no primeiro falamos a respeito do arrependimento, mas agora nós temos no subponto 2 a confissão de pecados. Muito bem, o ministério de João Batista foi impactante, de modo que iam ter com ele toda a Judéia e a província do Jordão. Mateus 3,5 diz lá, e a ele
vinha gente de Jerusalém, toda a Judéia, toda a região ao redor do Jordão. Então, temos aí que realmente foi um ministério que impactou aqueles dias, não é mesmo? Interessante esse negócio, porque João Batista tinha uma mensagem dura, não é? E as pessoas saíam dos grandes centros e iam para o deserto para ouvir a mensagem dele. E se fosse um coach lá? Rapaz, fosse um coach lá. Você vê como é que as coisas hoje estão muito mudadas. Estão muito mudadas. É. Os que iam até João confessavam os seus pecados para serem batizados. Ora, a Bíblia diz que todos pecaram e olha essa abrangência, todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Eu trouxe aqui Romanos 3 e 23 na linguagem de hoje. Eu quero ler também o 24. Olha Romanos 3 e 23. Todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus. E o 24. Mas pela sua graça e sem exigir nada, Deus aceita todos por meio de Cristo Jesus que os salva. Louvado seja o nome do Senhor. Todos devem fazer uma avaliação da sua vida, arrepender-se e entrar pela porta estreita. Não é para alguns. A porta estreita está aberta. Basta pregarmos, haver o arrependimento, aceitar a Jesus como Salvador e a porta está aberta. Sem que o homem reconheça que é pecador, jamais compreenderá que precisa de um Salvador. Neste aspecto, a confissão pessoal dos pecados é uma perspectiva nova que aparece com o ministério de João Batista. Confesse os pecados, aceite a Jesus, reconheça que é um pecador, porque a Bíblia diz que todos pecaram e devemos passar por esta transformação. Tópico 3, o subponto 2. Em Israel, a gente, pelo contexto todo da Bíblia, a gente percebe que a confissão ela acontecia de forma nacional. Ela se dava no dia especial, e aí há um destaque, não é, para o dia da expiação, conforme a escritura de Números, capítulo 5 e o versículo de número 7. Eu já vou abrir aqui para que possa ler esse texto para os irmãos, ainda que depois vocês também possam fazer as devidas anotações, com base nestas leituras que estão aí na lição. 6. Dize aos filhos de Israel: quando homem ou mulher fizer algum de todos os pecados humanos transgredindo contra o Senhor, tal alma culpada é, e confessará o pecado que fez. Então restituirá pela sua culpa segundo a soma total e lhe acrescentará o seu quinto e o dará àquele contra quem se fez culpado. É uma confissão, então, feita aqui especialmente, não é, no dia da expiação. Números capítulo 5, versículo 7, a pessoa, além de confessar, restituía a pessoa que ele ofendeu. Por meio do modelo de vida que João Batista usou, aplicou, né, no seu ministério, a confissão de pecados passou a fazer parte da tradição cristã. Desse modo, a pessoa confessa os seus pecados e afirma que crê em Deus, que é poderoso e que é Salvador. Romanos capítulo 10 e o versículo 9 e também o versículo 10, se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor e em seu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo, é o que está no versículo de número 9. Agora o versículo 10 diz assim, visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão, com a boca se faz confissão para a salvação. Confissão para a salvação. É necessário crer, mas é necessário confessar pecados para se ter liberdade da culpa, porque nós já vimos também anteriormente que o Senhor lança os nossos pecados, a gente fala no mar do esquecimento, mas é na profundeza do mar, e a Bíblia diz que deles ele não se lembra mais. Quando isso acontece? Quando nós confessamos o pecado. Se você retém, não há perdão. Uma vez que você confessa, a Bíblia diz que todo aquele que confessa alcança a misericórdia. E eu vou agora, porque lembrei do texto, que é um texto também bastante mencionado neste quesito, que é a primeira epístola que João escreveu, capítulo 1, e o versículo de número 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo
para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Mas se dissermos que não pecamos, fazemos-nos mentiroso e a sua palavra não está em nós. Eu li 1 João, capítulo 1, versículo 9 e 10. Tem que ser confessado. Assim, quando o homem reconhece em confissão que é um pecador, ele recebe o perdão dos pecados. O texto de Provérbios 28 que está na lição, mas eu já vou aproveitar para ler o versículo 7 que eu não li, do mesmo texto. Primeira epístola de João, capítulo 1, versículo 7. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Confissão de pecados, meus amados irmãos, juntamente com o arrependimento, é, na verdade, uma maneira de você entrar pela porta do céu, pelo caminho que leva para o céu. Subponto 3, produzir frutos de arrependimento. Subponto 3 do tópico 3 é o último slide da lição, produzindo frutos de arrependimento. Para João Batista, olha aqui, ó, o batismo e a confissão somente não seriam as provas verdadeiras da mudança de vida. Era preciso apresentar frutos, mudanças na vida como a marca de um arrependimento sincero. Em Lucas podemos contemplar frutos concretos que João Batista esperava de quem se arrependesse. Ou seja, vai ter diferença. Honestidade, misericórdia, respeito às autoridades, entre outros. Lucas 3, 11 a 14. Olha aqui, a mudança de vida da pessoa que se arrepende, que muda de vida, que entra pela porta estreita. Lucas 3, 11. João respondia: quem tem 2 túnicas, reparta-as com quem não tem nenhuma. E quem tem comida, faça o mesmo. 12. Alguns publicanos também vieram para serem batizados, e eles perguntaram: mestre, o que devemos fazer? E o verso 13, ele respondeu: não cobrem nada além do que lhes foi estipulado. E o 14, então alguns soldados lhe perguntaram: e nós? O que devemos fazer? Ele respondeu: não pratique extorsão, nem acuse ninguém falsamente, contentem-se com o seu salário. Ou seja, ele tocou justamente na área profissional de cada um. Vocês estão cobrando além, vocês estão inventando coisas contra alguém, então vocês devem mudar de vida. Para entrar nesta porta estreita, é claro, essa mudança deve ocorrer e deve sim haver a produção desses frutos do arrependimento. Tá? Isso era a prova de que a natureza da pessoa havia sido verdadeiramente transformada. E nós vemos isso hoje ainda em nosso meio, para a glória de Deus. Portanto, uma pessoa que teve um encontro verdadeiro com Jesus, porque tem encontro falso. Tem umas coisas que é forjado, né? Verdadeiro com Jesus, produzirá frutos dignos de arrependimento, uma nova forma de pensar, de agir, um novo estilo de vida. Mateus 3:2 dizia: arrependam-se, porque o reino dos céus está próximo. E o 21, 29, o que acham? Havia um homem que tinha 2 filhos, chegando o primeiro disse: filho, vá trabalhar hoje na vinha. Não é? Então, há uma forma de agir. Depois ele foi, olha aí, ó, o 29, esse respondeu: não quero, mas depois mudou de ideia e foi. É uma transformação que a pessoa sofreu no estilo de vida, enfim. Vamos lá mais adiante. Marcos 1,15 diz assim: o tempo é chegado, dizia ele, o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Mudança de vida, mudança de atitude. Para entrar pela porta estreita é necessário. Com certeza, nós temos um outro exemplo nesse mesmo sentido, que nós podemos aqui aludir, que são os malfeitores que estavam pregados à esquerda e à direita de Jesus. Não é? Um blasfemava de Jesus, dizendo: olha, se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. O outro disse bem assim, estou lendo aqui Lucas capítulo 23 e versículo 40. Respondendo, porém, o outro repreendia-o dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nem o mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Olha só.
E Jesus lhe disse, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Mudança no derradeiro, no momento final, não é? Esse apresentou mudança e por isso recebeu do Senhor a promessa de que estaria com ele no paraíso naquele mesmo dia. Olha que coisa gloriosa. Encerrando aqui, meus irmãos, esse tópico terceiro, o verdadeiro encontro com Jesus produz no crente frutos dignos de arrependimento. Então é muito fácil de você entender se alguém de fato está em Cristo. Tem que produzir frutos. Se a frutificação dele não é boa, ele ainda não experimentou o novo nascimento, conversão, transformação de vida. Ainda precisa de algo mais na sua vida para que de fato venha produzir, porque esses frutos são produzidos pela ação do Espírito Santo também na vida da pessoa, não é? E aí é necessário que haja esta conversão, esta mudança de vida. Pastor Adolvilson, vamos então para a conclusão da nossa lição de número 2, não é? A respeito da porta estreita, da porta larga, do caminho estreito, do caminho espaçoso. Vamos lá para o encerramento então desta lição de número 2. Muito bem, no momento que inicia sua jornada com Cristo, o cristão deve ter a consciência de que escolheu o caminho estreito e a porta apertada para trilhar o caminho do céu. Isso significa que precisamos renunciar ao eu, nossos pensamentos e desejos para que Cristo apareça. Está escrito lá, tem um texto aí, 2 Coríntios 5,17, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação, as coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Isto só é possível por meio de um verdadeiro arrependimento, confissão de pecados e a experiência do perdão, receber perdão de Deus. Muito bem, meus irmãos, com isso nós concluímos esta maravilhosa lição, estudando sobre os caminhos e as portas, não é? E penso que com isso nós fixamos conceitos que são relevantes para a vida de todo crente, para a vida do novo convertido, a fim de que entenda que existe estas opções, porém a que leva ao céu é apenas uma, caminho estreito, porta estreita. Deus abençoe você, nos ajude compartilhando esta aula. Se você ficou com alguma dúvida, coloque nos comentários aqui, porque nós vamos responder as suas dúvidas. E se você deseja receber os slides que nós utilizamos aqui na aula, você pode também passar o seu contato de WhatsApp para que a gente possa te adicionar numa lista de transmissão e assim semanalmente você vai estar recebendo até de forma antecipada, não é? Os slides de cada uma das lições que estão sendo ministradas às aulas da Escola Bíblica Dominical. Nós estamos aqui para auxiliar no sentido de prover meios para que os irmãos aprendam mais e, consequentemente, para aqueles que ensinam nas suas igrejas também tenham uma ferramenta a mais para ensino lá para os nossos amados irmãos. Pastor Adolvilson, as suas considerações. Muito bem, senhores professores e alunos da Escola Bíblica Dominical, que Deus os abençoe grandemente a vida de cada um. E estamos aí, não é? Vamos em frente em nome de Jesus. A vitória é nossa, uns orando pelos outros. Deus abençoe a todos. A paz do Senhor.